Atenção, senhores ouvintes, atenção. Bombardearam a base norte-americana de Cerrado. Testemunho ocular da história. Há um século no Correio do Povo. Porto Alegre, 7 de fevereiro de 1920. A situação na Rússia. Londres 5. Informam de Arcângel que, na terceira conferência dos sovietes realizada em Moscou, o comissário do povo Lenine disse que o sucesso depende da atitude dos chefes comunistas e do seu domínio sobre o povo. Trotsky declarou que o recrutamento de operários era o único meio de fortificar o povo dos sovietes. Disse ainda que formará um corpo composto de camponeses e trabalhadores sob o comando dos comunistas. Estocolmo 5. O social-democraten, em despacho de Reval, diz que graças à intervenção militar aliada, o general Yudenich estaria presentemente asilado no consulado britânico, escapando assim de cair em poder dos bolchevistas. Helsingfors 5. Dizem de Moscou que os bolchevistas estão senhores da situação em Tiflis e Kotais. Renato Borrucho, nosso editor e colunista, a Primeira Guerra tinha acabado, mas aí iniciou um outro processo na Europa, né? Que era a situação da Rússia com o crescimento do comunismo, dos bolchevistas. Esse processo se iniciou antes de terminar a Primeira Guerra, né? Esse processo começou em 1917. E o que estava acontecendo? Ou seja, não havia paz, então, na Europa. Então estava se desenrolando na Rússia uma situação muito complicada, onde o Exército Vermelho, que eram os bolcheviques, estavam tomando conta do país. Eles começaram a expandir, estavam tendo domínio, né? Esse domínio foi um domínio muito violento, onde 10 milhões de pessoas perderam suas vidas, né? Lutando e também sendo assassinadas pelo Exército Vermelho. Lutando pela liberdade. Lutando pelo que eles acreditavam. Agora, o Exército Vermelho era um exército que tinha uma prática cruel de guerrear, então eles estavam se expandindo. Então, conforme relato do próprio noticiário da época, né, os bolchevistas estavam uma situação assim, dominando já várias cidades, inclusive cidades importantes da Rússia, que estavam sob o domínio do Exército Vermelho, que era comandado pelos bolcheviques. E que convocavam camponeses e trabalhadores de modo geral para a causa deles. A visão dos líderes dos bolcheviques, né, era que o seguinte: eles só conseguiriam ter um controle total, ter uma guerra total, uma vitória total, se eles tivessem do seu lado os trabalhadores, os operários e os camponeses, que seriam a base de sustentação do regime que estava sendo imposto, estava sendo trabalhado para conquistar definitivamente o poder na Rússia. E essa situação na Rússia dominava o panorama político e também, de um modo geral, na Europa pós-Primeira Guerra. A questão de que eles estavam querendo também exportar a revolução para os países europeus, que estavam, no primeiro momento, obtendo sucesso, mas depois teria sido rejeitado. O dia 7 de fevereiro na história. 1909. Nasce Hélder Câmara, bispo brasileiro, defensor dos direitos humanos. 1958. Avião que transportava a equipe de futebol do Manchester United cai em Munique, na Alemanha. 7 jogadores morrem e o técnico fica ferido. 1964. Os Beatles desembarcam nos Estados Unidos para uma turnê de 10 dias.
1979, morte do nazista alemão Josef Mengele. 1995, Hansi Yusuf, líder do atentado ao World Trade Center, é preso. Apresentação de Alfredo Poças, pesquisa Renato Borruch, técnica de Aleph Alencar, direção e produção Jonatas Costa.